Sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda puder, escreve ali no chat de onde está falando. Aqui é a Adriana, que é de Muriaé, interior de Minas Gerais. Bem-vinda. E também tem uma pesquisa aí na tela, né? Quem puder preencher, é para a gente saber um pouquinho mais como você está lidando com o teu corpo e com a mente, se você pratica exercícios físicos, né? Com que frequência, enfim. Felipe falando de São Paulo. Então, tá bom. Vamos como a gente de praxe faz. Eu quero que você agora vá no chat, não dê enter ainda, e escreva como é que você está se sentindo hoje. A Ivana aí, ó, do Rio de Janeiro. Temos gente quase do Brasil todo aí, rapaz. Estou sentindo falta do Sul aí. Ó. Porto Alegre, Priscila. Olá, Porto boa Alegre noite. chegou o Sul. Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo. Eu sou gaúcho. Pô, eu estou no Aí, Rio ó, de Janeiro, mais você um. em Porto Alegre. Tá bom, maravilha. Pô, isso é muito bom. É isso aí, seja muito bem-vindo. Obrigado. Então vamos lá, quando eu falar já, vocês vão apertar o Enter para dizer como é que vocês estão se sentindo hoje. Um, dois, três e já. Felipe está firme nas suas escolhas. Eu estou animado. Demétrios, curioso, bem-vindo, Demétrios. Carla, curiosa. Adriana, tranquila. Carlos Bretos, muito bem. Priscila, alegre, de Porto Alegre, alegre. Carol, feliz. Mari, curiosa. Ivana, curiosa, mas um pouco cansada. Então, tá bom, vamos lá. Para quem já participou do nosso encontro do grupo de estudos, ele é mais, eu trago só os conteúdos aqui para vocês, tá? Então, vou pedir para que vocês podem ficar com a câmera aberta, é muito legal ficar olhando para vocês, ter vocês junto comigo, mas que vocês tentem manter o máximo o microfone fechado. Caso vocês tenham alguma dúvida, coloquem no chat, ou vocês podem erguer a mãozinha, usar aquela reaçãozinha que tem aqui no Zoom, né? Que daí, assim que der, para não quebrar o raciocínio, né? Eu vou respondendo as perguntas, ou no final a gente responde as perguntas, tá? E como a gente está vendo aí na tela, hoje a ideia é que a gente fale sobre a conexão entre o corpo e a mente. Está todo mundo vendo a tela aí? Todo mundo conseguindo enxergar? Maravilha. E antigamente os encontros tinham 2 horas de duração e a gente passou a tentar deixar eles com 1 hora de duração, tá? Então, hoje a ideia era a gente falar sobre exercícios e mindfulness. Eu vou tentar, mas eu acho que vai dar tempo mais da gente focar nos exercícios e no impacto deles para a nossa felicidade. Se der tempo, a gente fala dos dois, senão a gente fala de uma parte hoje e uma parte no próximo encontro, tá? Mas vamos lá, então. Primeira coisa de tudo, tá? Para quem já acompanha os nossos encontros, sabe que eu sou o Toco, né? Meu nome é Horácio, mas podem me chamar de Toco, que é como a maioria das pessoas me chamam. Deixa eu fechar a nossa pesquisa aqui. E como um bom seguidor da psicologia positiva, da ciência da felicidade, da qual eu dedico meus estudos, né? Eu gosto muito do Marty Seligman, que é o pai disso tudo, né? Um dos meus ídolos, né? Vamos dizer assim, se dá para ter um ídolo, né? Tem gente que é no futebol, tal, o meu é na psicologia positiva. Eu adoro Marty Seligman e é uma das pessoas que eu mais respeito, enfim. E um dia ele disse o seguinte, ele disse, sabe qual que é o problema da psicologia hoje? E não apenas da psicologia positiva, mas da psicologia em geral. E ele disse que o problema da psicologia é que a ênfase da psicologia tem sido dado principalmente da cabeça para cima, enquanto a maioria do que nos acontece está da cabeça para baixo. Então, nossa ênfase tem sido da cabeça para cima, mas a maioria do que nos acontece, acontece da cabeça para baixo. E ouvir sobre isso foi importante para mim, né? E foi duplamente importante por ter ouvido isso do Seligman, por diversas razões, né? Primeiro, porque ele sempre esteve à frente do jogo, né? Ele que trouxe a psicologia cognitiva para o cenário, quando ela era mal conhecida, quando o behaviorismo dominava, né? A psicologia comportamental dominava. Então, a pesquisa que ele fazia já estava à frente do tempo dele. Ele que introduziu a psicologia positiva, né, quando foi presidente da Associação Americana de Psicologia, e
né? A gente já falou sobre ele em outros encontros. E a segunda coisa, além do Seligman ser um visionário e um psicólogo bem importante, e ser um dos fundadores da psicologia cognitiva, ele é um cara que sempre tratou da cabeça para cima, né? Ele trabalhando, introduzindo a terapia cognitiva, ele é um cara que tratava da cabeça para cima, né? E agora ele vem e diz para a gente que a gente está concentrado demais da cabeça para cima e a gente precisa ir para baixo. Isso significa que ele pensou muito nisso, né? Isso significa que ele realmente estudou esse fenômeno e que ele compreende que a gente precisa de uma mudança séria aqui. E ele está absolutamente certo, né? Então, tem algumas poucas coisas que eu lamento não ter feito nesse nosso grupo de estudo desde o começo do ano, mas uma coisa que eu vou mudar para o próximo ano, que agora eu já sei, né, é a gente falar um pouquinho disso antes, né, um pouquinho mais cedo, porque ele é um tópico bem importante. E eu percebi, né, quando eu estava montando o nosso encontro de hoje, que a gente deveria talvez ter falado sobre ele antes. Como eu tinha dito, né, eu acho, não sei se a gente vai conseguir passar pelos dois tópicos, mindfulness e exercícios hoje, mas vamos tentar em virtude do tempo, né? Mas vamos lá, então, nessa introdução do corpo e da mente. Então, o objetivo aqui hoje é dar para vocês uma droga, tá? Uma droga milagrosa, vamos dizer assim. E isso vai ser só para vocês, né? Mas não vamos sair dando essa droga para todo mundo, né? Ou para quem ouvir depois no Spotify ou ver no YouTube a nossa gravação, né? Daí pode ter essa droga milagrosa, né? Mas o que é essa droga milagrosa? O que ela vai fazer por vocês, né? Essa droga milagrosa vai fazer vocês se sentirem bem, muito bem. A tua autoestima vai aumentar significativamente. Vocês vão se sentir mais confiante em relação a si mesmo, sobre quem são, sobre o teu lugar no mundo, sobre os ambientes sociais que você convive, sobre como viver sozinho. Vocês vão ter níveis mais altos de autoestima. E a gente sabe que, já falamos isso em outros encontros, que a autoestima está associada, tem uma correlação direta com as coisas boas, com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar, né? E a gente ainda vai seguir falando sobre ela em todos os encontros para frente, né? Então, outra coisa dessa droga, vocês vão se sentir mais calmo, mais centrado, vão ficar mais inteligente tomando essa droga, é notável. E além disso, vocês vão ficar mais atraentes também, vocês vão se sentir mais atraentes, vão exalar mais atenção. E novamente essa droga foi testada repetidamente. E eu estou falando, isso tudo é pesquisa, isso não é um capricho meu. Não estou aqui falando de capricho, nós estamos falando de ciência. E aqui eu estou te vendendo algo real, algo que realmente funciona. E eu tenho que acrescentar ainda que não tem efeito colateral nessa droga, não tem efeito negativo, se usada do jeito certo, claro, né? Tem muitos efeitos colaterais positivos, ao contrário, né? E, além disso, vocês podem ficar tranquilo que essa droga é legal. Eu sei que vocês estavam aí preocupados já, mas vocês vão poder tomar, né? Então, vocês vão poder lidar com isso de todo jeito, não precisam se preocupar. E se alguém vier e vocês estiverem preocupados com isso, vocês podem dizer que essa droga é muito legal e podem mandar essas pessoas virem falar comigo, né? E eu não vou cobrar por isso, né? Eu deveria cobrar, mas eu não sou muito bom com negociação, não sou muito bom com negócio, então eu vou dar para vocês essa droga de graça, como a gente vem dando o ano inteiro, né? E o que é essa droga milagrosa, né? Ela é composta de 4 componentes, assim. Não é uma droga, é um coquetel, né? Já vamos ser mais forte, é um coquetel. O primeiro componente dessa droga, 30 minutos de exercício físico 4 vezes por semana. Segundo componente desse coquetel, pelo menos 15 minutos de mindfulness ou alguma atividade de consciência, de atenção plena ou meditação 6 a 7 vezes por semana. Terceiro componente dessa droga, desse grande coquetel aqui, 8 horas de sono, mais ou menos, a cada 24 horas.
E o último componente desse coquetelzão todo aí, para a gente sair, pá, com aquela energia, pelo menos 10 abraços por dia. Esse último vocês podem exagerar, tá? Melhor, quantos abraços quiser, mas pelo menos 10 abraços por dia. Se vocês tomarem esse coquetel, se vocês tomarem essa droga, eu garanto muito dos benefícios, se não todos os benefícios, e possivelmente muitos mais benefícios do que eu estou dizendo para vocês aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre entender essa conexão entre o corpo e a mente, e vamos começar falando da atividade física. Uma das primeiras pessoas que realmente começou a entender um pouco sobre essa conexão entre o corpo e a mente, né, foi Jon Kabat-Zinn, né? Ele tem um livro que se chama Viver com Plenitude, e tem uma frase que é do Zorba, o grego, né? Que Jon Kabat-Zinn diz assim, que é o seguinte, presta atenção. Talvez o desenvolvimento mais fundamental da medicina comportamental seja o reconhecimento de que não podemos mais pensar na saúde como sendo exclusivamente uma característica do corpo ou da mente, porque corpo e mente estão interconectados. Isso é essencialmente uma rejeição. Veja bem, é importante a gente, né, aquele momento dos nossos encontros que você tem que estar atento, tá? Isso é essencialmente uma rejeição de centenas de anos de um pensamento ocidental, porque existia um dualismo cartesiano, né? Que vem lá, René Descartes fala isso, né? A mente e o corpo são duas entidades separadas e irreconciliáveis. Veja, esse é o pensamento de Descartes. Isso permeou a medicina, né? Como é que a gente conserta uma pessoa? Como a gente conserta uma máquina? A gente conserta o corpo. A mente é algo completamente separado disso, assim que se via. E daí Descartes não inventou isso, né? A gente pode ver essas sementes desse dualismo cartesiano em Platão já. Aí veio Aristóteles que tentou arrumar isso, recriando conexão corpo e mente, mas depois veio o Ocidente, veio Descartes, século XVII, e botou isso tudo de novo. E daí surge o Jon Kabat-Zinn, outros caras, Herbert Benson, Ellen Langer, que eu trouxe no último encontro para vocês aqui, com diversos experimentos, Tara Bennett Goleman, psicólogos, médicos que entendem as conexões entre o corpo e a mente, né? Quem estava no último encontro vai lembrar de Ellen Langer, naquele experimento que bota as pessoas com 75 anos num local 20 anos mais novo e as pessoas apresentam transformações físicas impressionantes. Estão entendendo? É corpo e mente conectado, né? Aí vem também John Sarno, que é um médico da NUI, que é a Escola de Medicina de Nova York, e ele mostra como os pensamentos podem superar a maioria dos nossos problemas nas costas, mostrando a conexão entre mente e corpo, né? Ou quando a gente olha para o que eu trouxe no encontro passado, efeitos placebos, né? Efeitos surpreendentes. Lembra que a gente falou também naquele encontro, a gente falou sobre a reversão do efeito da IPECA, que fazia as pessoas, né, limparem o estômago, né, e as pessoas eram influenciadas por questões psicológicas. Enfim, né, a gente cria um círculo virtuoso entre os dois, enquanto a mente ajuda o corpo e o corpo ajuda a mente. A gente está quebrando. Importante a gente lembrar nesse encontro aqui, a gente está quebrando nesse momento esse dualismo cartesiano que Descartes vinha construindo, tá? Baseado na ciência, obviamente, né? Então vamos falar dessa primeira droga, desse coquetel do exercício físico, o primeiro componente da droga milagrosa. E o que está acontecendo hoje, gente? Hoje tem uma redução, a gente vive uma redução do trabalho físico. Cada vez mais pessoas hoje têm a luxúria de não ter que trabalhar fisicamente duro. E eu coloquei a luxúria aqui entre aspas,
porque é uma das manifestações de falta de privilégio do privilégio hoje. No passado, a gente tinha que correr atrás de galinha para o almoço, ou tinha que correr para longe se um leão, para um leão não comer a gente, para a gente não virar almoço do leão. A gente tinha que colher fruta para sobremesa. O que que a gente faz hoje? A gente vai até a mesa de sobremesa de casa. Ou a gente pede uma pizza. No passado, a gente tinha que juntar lenha se a gente quisesse se aquecer. O que que a gente faz hoje? Mexe ali, ó, no botão do ar-condicionado, no termostato. E a gente paga um preço por isso. Vocês sabem, quando eu cresci, quem lê as minhas newsletters, né, eu falo bastante sobre isso, enfim. Quando eu passava férias no interior de Santa Catarina, ou no litoral de Santa Catarina, quando eu estava de férias, a gente almoçava, eu era criança, né? A gente almoçava e das 2 às 4 era a hora do cochilo, né? Minha mãe pegava, pô, botava eu e minha irmã na cama para dormir ali. Pô, eu nunca queria dormir, era uma pressão, tem que dormir. Mas é a hora que as crianças estavam dormindo, hora do silêncio, as crianças nas ruas. E daí eu descobri até que as mães precisavam desse momento de paz, né? Quando eu estava no Brasil, nas últimas semanas, na casa da minha mãe, a gente estava falando sobre esse assunto, e minha mãe falou assim, eu não gosto de dormir durante o dia, tal. Daí eu falei, pô, você não gosta de dormir durante o dia? Mas quando eu era pequeno, você ficava me botando na cama depois do almoço para eu ter que dormir e tal. Daí ela me falou, você não sabe, filho, a questão não é que eu gostava de dormir à tarde, a questão é que aquele era o único momento de paz que eu tinha e que as mães tinham, né? Então elas eram obrigadas a botar as crianças para dormir naquele momento. Era o único jeito de ter um momento de paz. Mas enfim, era uma regra, a gente tinha que dormir das 2 às 4, tinha que dormir, né? Aí às 4, o que que acontecia às 4? Às vezes às 3h59, a campainha tocava já. Alguém gritava de uma janela para outra: tocou! Vamos jogar futebol! Vamos surfar! Vamos brincar de esconde-esconde! E a gente fazia isso das 4 até as 9 da noite daí. Quando a gente ia dormir, porque a mãe ia buscar a gente na rua, ia buscar a gente na casa do amiguinho, porque era isso que acontecia. E o que acontece hoje com as crianças? Não apenas no interior de Santa Catarina, no Brasil, no mundo todo, aqui nos Estados Unidos também. O que acontece depois das 4, se elas têm um descanso? As crianças não estão mais indo jogar futebol, correndo por aí. Elas continuam no computador, elas continuam no celular, continuam assistindo televisão. E qual que é o resultado disso? A gente se tornou mais sedentário. E a cada momento mais a gente vai se tornando mais sedentário. E a gente está pagando um preço muito alto. Claro, no nível físico, obviamente, mas ainda mais do que isso, prestem atenção no nível psicológico. Não é coincidência que os níveis de depressão tenham aumentado 10 vezes. Não é coincidência que desde a década de 60, não é coincidência que a idade média de início da depressão hoje seja menos de 15 anos. Na década de 60, a idade média de início da depressão era por volta dos 30 anos. Hoje a gente está falando abaixo de 15 anos. Uma das causas disso é porque a gente parou de se exercitar, a gente parou de fazer esforço, de gastar energia. Não é coincidência que os níveis de TDAH estão aumentando, de estresse, de burnout, sem mencionar, e eu vou mencionar mais tarde para vocês, as consequências físicas de uma vida sedentária. Você vê, o exercício não é um luxo, é uma necessidade. É uma necessidade assim como oxigênio para a nossa natureza humana. É uma necessidade assim como certas vitaminas, como proteína, como carboidrato, nossas necessidades. A gente não foi feito, a gente não nasceu para ficar o dia todo na frente de um computador, de uma tela, ou apenas para falar o dia todo. Sim, a gente está destinado a conversar, é uma coisa social, mas no final do dia, depois de ter caçado, depois de ter colhido, e seja por Deus, seja por evolução, ou ambos, agora a gente tem a necessidade do exercício físico. E quando a gente frustra, quando a gente anula uma necessidade,
seja necessidade de vitamina, seja necessidade de proteína, ou a necessidade de exercício, a gente paga um preço, físico ou psicológico. Vamos lá, voltar lá atrás. Lembra, a gente também falou do estoicismo nos últimos encontros, né? Vamos lá para Sêneca. Há mais de 2000 anos atrás, disse: nossos antepassados viveram tão bem quanto nós, quando providenciavam e preparavam sua própria comida com as próprias mãos. Dormiam no chão e não haviam caído na vaidade do ouro e das pedras preciosas. Isso é Sêneca, 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, né? Filósofo ponderado, estoicista, falando sobre a falta de exercício físico que existia no tempo dele, né? Quanto mais é hoje. Hoje a gente, vejam, olhem isso, né? Hoje a gente vive de uma maneira que nem mesmo a realeza vivia há apenas 100 anos atrás, 200 anos atrás. A gente vive uma vida fácil, uma vida luxuosa, e é o privilégio dos privilegiados. O problema é que a gente está pagando um preço por isso. Vou botar um vídeo aqui para vocês verem, que fala um pouquinho sobre, é rapidinho, um pouquinho sobre isso. Me digam se vocês conseguem ver a tela do vídeo, né? E se vocês não ouvirem o som da moça falando, vocês me avisam. I don't know what is. Opa, deixa eu We're lazy. We have buttons doing Deixa eu botar aqui o closed captions em português aqui, peraí. Puxa vida, cadê o closed captions em português agora? Aguenta aí, pessoal. Não fujam porque há uma salvação. E eu testei isso antes. Os problemas acontecem. everything for it. There's no physical activity attached to anything anymore. Even the garage door opener, we used to have to get. Puxa. Tempo para tomar uma água. O computador resolveu ficar lento. Juro que era para ser engraçado. Olha, tinha um closed caption em português, mas eu não sei onde ele está. E se eu não achar, eu vou pular ele aqui. Aqui. Pronto. Então, vamos lá. You know, believe me, you put a hot pocket in there for 3 or 4 minutes, pop that thing in your mouth. If that's not hell, ladies and gentlemen, I don't know what is. Estão ouvindo? Está entrando aqui, Toco. Só o áudio. E agora? We're lazy. We have buttons doing everything for it. There's no physical activity attached to anything anymore. Even the garage door opener, we used to have to get out of the car and open up the garage door. Now there's a button you push. Por aqui, ok. And the car window. This became too much. Vocês estão vendo o vídeo? Alexandre, eu acho que é o teu aí. Eu vou voltar para o começo dele, vamos ver se ele pega, tá? Vamos lá. Anything that gets that hot without fire, that's from the devil. You know, believe me, you put a hot pocket in there for 3 or 4 minutes, pop that thing in your mouth. If that's not hell, ladies and gentlemen, I don't know what is. We're lazy. We have buttons doing everything for it. There's no physical activity attached to anything anymore. Even the garage door opener, we used to have to get out of the car and open up the garage door. Now there's a button you push, you know? And the car window, this became too much. I don't want to churn butter. I just want fresh air. We still use that gesture if we want somebody to roll their window down in traffic. We still use that, even though nobody's got it. Because we'd look like idiots if we did this.
We're lazy. We used to have breath mints. Now we have breath strips. They just dissolve on our tongue for us. How lazy. Can we not suck anymore? Put it on. Era isso. Desculpa aí para quem não tive problemas aqui com... Ficou tudo lento, mas vamos seguir. O mais importante era a gente... É uma brincadeira com quão preguiçosos a gente ficou, para quem não conseguiu ver direito, né? Hoje ela brinca que não consigo nem baixar o vidro do carro, né? Antes a gente tinha que girar uma maçaneta, hoje a gente só aperta um botão, a gente nem mastiga mais balas, porque hoje elas vêm para serem dissolvidas na boca, né? Mas, enfim, vamos seguir. Deixa eu compartilhar um pouquinho com vocês um estudo do efeito desse estilo de vida que a gente tem hoje. Foi feito pelo Michel Babiak, né, na Escola de Medicina de Duke. E esse foi um estudo bem importante que lançou inúmeros outros estudos depois que replicaram e mostraram como é que isso se aplica, como o exercício é importante não apenas para depressão, mas também para outras áreas. Então, o que o Michel Babiak fez? Ele pegou 156 pacientes com depressão grave, pessoas que têm vários sintomas, incluindo insônia, distúrbio alimentar, letargia, falta de desejo de agir, né? Falta de vontade de fazer as coisas, tem humor reprimido, muitas delas com pensamentos suicidas ou tentativas de suicídio, assim por diante. 156 pessoas. Essas pessoas estavam em péssima condição. E ele levou elas para o laboratório e dividiu elas aleatoriamente em 3 grupos. O primeiro grupo era um grupo que fazia exercícios. O segundo grupo foi medicado e o terceiro grupo recebeu medicação e exercício. O tipo de medicação do antidepressivo Zoloft, né, que é o segundo, né, até o segundo antidepressivo mais popular, né, e comum depois do Prozac. Muito poderoso, funciona. Muitos estudos compararam placebo, mostrando que o Zoloft funciona, né, um inibidor de recaptação de serotonina. Então, o exercício que eles foram submetidos foi de 30 minutos de dificuldade moderada, para quem foi submetido a exercício, né? 30 minutos de dificuldade moderada, um exercício aeróbico. Podia ser uma corrida, podia ser uma caminhada rápida, podia ser uma natação, não muito difícil, dificuldade moderada. 3 vezes por semana, 30 minutos. E ele acompanhou esses 3 grupos, o grupo de exercício, o grupo medicado e o grupo de exercício e medicação. Acompanhou por 4 meses. O que ele encontrou de resultado? Né? O que você quer ver? Quanto dos 156 pacientes, ou 52 por grupo, melhoraram significativamente sua depressão grave? E o que ele descobriu foi que em cada um dos 3 grupos, mais de 60% melhoraram no final dos 4 meses. Eles não estavam mais experimentando sintomas de depressão grave, ou pelo menos a maioria dos sintomas. Eles não podiam mais ser categorizados com o DSM-4, né? Quem é psicólogo, psiquiatra sabe, né? O DSM-4 é um modo de categorização da depressão, né? Como depressão grave. Então, depois disso, eles não podiam mais ser categorizados como DSM-4. Então, não houve uma diferença significativa entre os grupos. O grupo teve uma diferença que foi o grupo que apenas se exercitou demorou um pouco mais para superar a depressão grave. Então, com a medicação, levou cerca de 1 a 2 semanas, cerca de 10 dias para superar a depressão, para 60% dos que foram ajudados. Para o grupo que apenas se exercitou, levou cerca de 1 mês, o dobro do tempo. Mas depois do primeiro mês, uma vez que melhoraram, não houve grande diferença. Então, vamos lá, os 3 grupos se beneficiaram igualmente. Agora, um ponto muito importante.
Isso não significa que a gente deve abrir mão dos antidepressivos, ou dos comprimidos para ansiedade, ou da Ritalina para o TDAH, de forma alguma. O que isso está dizendo, no entanto, é que talvez a gente precise perguntar primeiro se o exercício ou a falta dele não é a razão subjacente para essa experiência de depressão. Agora, por que que a gente não deve abrir mão da medicação se os resultados são muito semelhantes entre o exercício e a medicação? Por que que a gente não deveria abrir mão da medicação? E eu vou mostrar aqui para vocês um pouco por quê, tá? Vamos pegar nesse primeiro slide aqui, vamos dizer que esse é o nosso grupo inteiro, tá? Das pessoas deprimidas. A gente sabe que o Zoloft, né, a medicação antidepressiva, ajuda 60% delas. E sabemos que o exercício, 60% também. Então, vamos dizer que quem tomou Zoloft está no círculo verde, quem fez exercício está no círculo azul. No entanto, não é o mesmo 60%. Tem uma sobreposição, por definição, porque é mais de 50%, né? Mas não necessariamente ajuda as mesmas pessoas. Portanto, há pessoas que são ajudadas apenas pela medicação, há pessoas que são ajudadas apenas pelo exercício e há pessoas que são ajudadas por ambos. Portanto, isso não significa que a gente deve abrir mão da medicação, tá? Não é isso que a gente está falando aqui, ela é importante, ela ajuda. No entanto, também diz que, puxa, podemos tentar o exercício, porque pode ser o exercício, posso ser ajudado pelo exercício e não pela medicação, ou posso ser ajudado por ambos. No entanto, o ponto crucial no estudo, e como eu gosto de olhar esses estudos, são as taxas de recaída. Ou seja, 6 meses depois do fim do estudo, quando a gente não fornece mais a medicação, quando a gente não incentiva mais os participantes a se exercitar, quando eles são largados, né? 3 vezes por semana, que eles eram incentivados antes, o que acontece 6 meses depois? E aqui está o que eles descobriram. A taxa de recaída do grupo que recebeu apenas medicação, 38% dos mais de 60% que melhoraram, voltaram a ter depressão grave. 38%. Mais de um terço voltou. O grupo que fez medicação e exercício teve recaída de 31%, pouco menos de um terço dos mais de 60% que eles tinham melhorado. As taxas de recaída do grupo que fez apenas exercício, e lembrem-se de que eles podiam continuar fazendo exercício ou não, isso dependia deles. A taxa de recaída do grupo que fez apenas exercício foi de 9%. É um resultado notável. E resultados semelhantes já tinham sido observados antes do ano 2000, desde 1984 para a distimia. Distimia que é geralmente a forma mais duradoura, menos aguda, mas mais duradoura de depressão. Um sentimento profundo de tristeza. Dura muito mais tempo do que a depressão grave, mas o exercício também ajuda nisso. E quando eu vi esse estudo pela primeira vez, né, tem dezenas, centenas, né, de estudos até agora, né, que replicam isso hoje. Esse fenômeno em áreas diferentes, eu pensei assim, nossa, isso é incrível, porque parece que o exercício é como tomar antidepressivo. Mas quando eu pensei mais fundo, eu percebi que não era o caso. Não é que fazer exercício seja como tomar um antidepressivo, não é isso. Mas sim que não fazer exercícios é como tomar um depressor. É como você pedir para entristecer. Isso vai além da maneira assim, isso vai além de uma diferença semântica aqui de montagem de frase. Por quê? Porque você vê, a gente não foi feito para ser sedentário. A gente não foi feito para ficar na frente do computador. A gente foi feito para correr atrás da galinha.
ou para fugir daquele leão. E a gente frustrar essa necessidade, como eu falei antes, frustrar uma necessidade, a gente acaba pagando um preço. Então, digamos que o nosso nível de felicidade, dado por Deus ou dado pela nossa genética, esteja aqui, tá? Quem está me vendo está aqui nessa linha. Nosso ponto de ajuste dessa faixa está aqui. Quando a gente não faz o exercício, né, a gente já falou sobre nossa linha base de felicidade em outros encontros. Quando a gente não faz exercício, o que a gente está fazendo é diminuir esse nível para cá. Então, se o nosso nível normal está aqui, o que a gente está fazendo quando não faz exercício é tá aqui, a gente diminui ele para cá. Então, enquanto a gente podia estar vivendo a nossa vida aqui, com todas as vicissitudes, coisas boas, ruins, mas sempre retornando para essa linha base, como a gente já falou, e até tentando criar uma ascendente, o que a gente está fazendo é vivendo a nossa vida aqui, com as mesmas altos e baixos, mas o máximo que a gente pode alcançar é esse nível que a gente poderia estar de partida se a gente estivesse exercitando. Então, a gente fica lutando apenas para chegar ao nosso nível natural de felicidade. Vocês sabem, eu não sou psicólogo clínico, né? Eu não sou terapeuta. No entanto, se eu fosse um pré-requisito para mim, para tratar as pessoas, para trabalhar com as pessoas, seria o exercício físico. Ou, no mínimo, tornar ele uma prioridade número 1 para ajudar as pessoas a se exercitarem fisicamente. Por exemplo, é isso que eu busco como coach, é ajudar as pessoas a alcançarem objetivos na vida, porque muitas vezes elas vêm falar comigo porque talvez não tenham nem motivação para se exercitar. Mas isso é minha prioridade número 1. Esse é um pré-requisito para mim, para que as pessoas possam conseguir atingir o objetivo, ou pelo menos tornar eles uma prioridade máxima. É você inserir a atividade física na tua vida. É você fazer com que você suba essa tua linha base. Porque subindo essa linha base, você está subindo a tua autoestima. Você está subindo a tua capacidade de bem-estar. Porque eu não quero lutar contra a natureza. Eu não quero lutar contra a natureza para que, de repente, a pessoa com quem eu estou trabalhando não alcance o nível de bem-estar que ela pode alcançar. Eu quero trabalhar com a natureza ao nosso favor, e você também, para o teu bem-estar, para a tua felicidade, tem que entender que você tem que trabalhar com a natureza ao teu favor. A natureza que deve comandar, ela deve ser obedecida. E uma das regras da natureza para a gente é que a gente precisa ser fisicamente ativo. Existem psicólogos que entendem a importância do exercício, hoje em dia muito mais do que antes. E por que a gente vai lutar contra a natureza aqui? Porque quando você pode começar com o teu nível base de bem-estar e felicidade alto. Alguns outros benefícios psicológicos do exercício, novamente, todos baseados em pesquisa. Primeiro benefício psicológico, como eu já falei para vocês, autoestima. Em vários níveis. Autoestima corporal, a gente se sente melhor em relação a gente mesmo. E também autoestima geral, a gente se sente melhor em relação aos outros. A autoestima de estado, bem como a autoestima de traço, aumenta. Ou seja, como a gente se sente logo depois do exercício, mas também como a gente se sente no longo prazo, se você mantém uma rotina de exercícios físicos. Portanto, tanto a autoestima de estado, que é aquele momento logo após a gente praticar o exercício, como a autoestima de traço aumenta. Segundo benefício, ansiedade e estresse. Uma das coisas mais suscetíveis ao exercício. Você sabe que a minha esposa aqui, ela sabe exatamente o dia que eu me exercito, o dia que eu surfo, o dia que eu não pratico exercício. Né? Quando ela me encontra com um humor diferente, ela já diz, né? Puxa, quando que você fez exercício pela última vez? Não surfou, né, esses dias. Por quê? Porque ela sente.
ela tem a sensação, você sabe, assim, né, que eu tô meio áspero, né? Tô meio mais tenso, um pouco mais impaciente. Eu também me sinto assim. Então, o exercício é a minha droga maravilhosa. Uma parte do meu coquetel, no mínimo a cada 2 dias. No mínimo. E ele tem sido usado com muito sucesso para distúrbios clínicos, até mesmo esquizofrenia. Em conjunto com, não por si só, mas em conjunto com terapia e vários outros medicamentos. Mas aumenta a probabilidade de sucesso se você se exercitar. Também TDAH, nem sempre o suficiente, mas muito frequentemente suficiente. Pessoas que fazem exercícios e se exercitam regularmente têm muito mais chance de superar TDAH. Por quê? Porque há inúmeros efeitos no nosso cérebro, inúmeros efeitos na nossa cabeça. As mesmas substâncias químicas que são liberadas quando a gente forma novas vias neurais. Lembram-se lá nos encontros passados que a gente falou de neurogênese, a gente falou de neuroplasticidade, as mesmas substâncias químicas que a gente precisa para formar novas vias neurais são criadas quando a gente faz exercício físico. Em outras palavras, depois de correr, esse é o momento que o nosso cérebro está mais suscetível a criar novas vias neurais. Portanto, se você se exercitar de manhã, durante o dia, você vai reter muito melhor o material que você lê, o material que você ouve. Você também desenvolve uma capacidade muito maior criativa depois do exercício. E também você ajuda a liberar substâncias químicas na quantidade certa, nem mais nem menos. O nível que precisa. Por quê? Porque isso é a natureza agindo. Ela sabe melhor do que nós o que a gente precisa. E a gente libera a quantidade exata dessas substâncias químicas para a gente estar no nosso melhor nível base. E é por isso que, como eu mencionei antes, já mencionei em outros encontros nossos, eu me exercito religiosamente. Antes de cada aula dessa, antes de vir aqui para cá, eu me exercitei. Antes de palestra, eu vou dar uma palestra, eu me exercito antes. De cada encontro do Happiness Fit, eu me exercito antes. E eu posso sentir quando eu não me exercito. Sabe por quê? Porque quando antes de uma palestra, do encontro, eu não tenho tempo para me exercitar, eu sinto. Eu posso sentir quando eu leio, eu retenho menos, meu nível de concentração é menor, é tudo diferente. É como eu disse antes, o exercício é um componente desse meu coquetel da droga milagrosa. E aqui a gente está falando de benefícios psicológicos, né? Como eu falei, né? O que eu estou falando para vocês, tem um inúmero estudo para mostrar. Mas existem os benefícios físicos também. E, novamente, eu não estou aqui dizendo nada novo, mas essa é uma maneira nova de pensar sobre isso. Todo mundo tem um nível de peso dado pela tua genética, dado por Deus. Cada um de nós aqui tem um, que é o nosso peso ideal. Peso certo para a gente, peso com o qual a natureza nos entende um corpo perfeito. Então, quando a gente pratica exercício físico, a gente tende a estar lá. E isso é saudável. É onde a gente deve estar. Quando a gente não faz exercício físico, a gente acaba indo além desse peso. Assim como a gente vai abaixo do nosso nível de bem-estar. Então, em outras palavras, o exercício simplesmente nos traz de volta ao lugar onde a natureza nos colocou, onde a gente deveria estar o tempo todo. O que explica o porquê que a maioria de dietas falha se não está associada a exercício físico. Porque o nosso corpo vai sempre reagir melhor quando a gente estiver nesse nível base de natureza. O lugar onde a gente deveria estar, o lugar onde a gente se sente bem. E se a gente não se exercita, a gente não vai estar lá.
certo? Mais uma coisa, doenças crônicas, seja diabetes, doença cardíaca, câncer. Mais uma vez, a ciência mostra aí, os números são impressionantes, é absolutamente impressionante. Diabetes, certos tipos de diabetes eram experimentados por apenas pessoas com 45 anos ou mais. Hoje tem criança na escola primária desenvolvendo esse tipo de diabetes. E a associação se deve principalmente à nutrição e à falta de exercício. Pessoas que fazem exercício têm muito menos probabilidade de desenvolver essas doenças crônicas, reduzindo significativamente a probabilidade de diabetes, reduzindo mais de 50% a probabilidade de insuficiência cardíaca e a probabilidade de certos tipos de câncer, reduzindo em mais de 50% a probabilidade, novamente, uma droga maravilhosa. Pessoas que fazem exercício regularmente têm um sistema imunológico mais forte. Como a gente já conversou aqui também, um sistema imunológico mental mais forte. E, finalmente, se você ainda não está convencido até agora, talvez isso te convença, melhor sexo. Tanto homens quanto mulher, fortalece a libido, seja seu desejo sexual, aumenta a probabilidade de orgasmo. Pessoa que pratica exercício físico regularmente tem mais e melhor atividade sexual. Mais uma vez, muitas pesquisas mostram isso. E, a propósito, se aplica a qualquer idade, todas as idades. Talvez não todas, né? Vamos falar aqui acima de 18, 21 anos, né? Mas todas as idades. Agora, muito importantes, entendemos, benefícios físicos, ok. Benefícios psicológicos, ok. Não é uma panaceia. Não é uma solução para tudo. Não adianta você pensar que o exercício vai resolver a tua vida. Não é. Lembre-se, nem todos se beneficiam com o exercício. Daniela, eu vou deixar para responder um pouquinho mais para o final, tá? Mas está armazenada aqui tua pergunta, tá? Lembra que nem todos se beneficiam com o exercício físico, como eu mostrei ali. Existem algumas pessoas que a medicação é absolutamente coisa certa e é importante. No entanto, em muitas situações, e isso é evidente na literatura, pela pesquisa, na maioria das situações o exercício pode ajudar. Mesmo que não seja por si só, mesmo que em conjunto com algo mais, ajuda. E, novamente, para que lutar contra a natureza? Para que lutar contra ela? A natureza tem que ser obedecida. Agora, existe algo mais importante no exercício para a gente ter atenção. Todo mundo entendeu? Benefício físico, benefício psicológico, que a gente não fala muito, né? Desenvolvimento, liberação de hormônios, enfim. Mas existe uma coisa importante que a gente precisa ter atenção no exercício, que é a recuperação física. Tá? Tem um handbook da psicologia positiva que foi escrito por Zillig e por Distelbier, e que ele diz o seguinte: treinos repetidos que são muito intensos para permitir uma recuperação completa podem fazer com que atletas de resistência experimentem estagnação, uma síndrome caracterizada pelo aumento de sintomas psicológicos de ansiedade, com aumento do sistema nervoso simpático, catecolamina e níveis de cortisol. O que eles estão dizendo aqui é que pode haver uma coisa muito boa, mas isso é muito importante para os perfeccionistas que estão aqui na sala entenderem. Pois o que ele está falando é que não significa que mais seja sempre o melhor quando se trata de exercício. Tem um gráfico que está aí na tela de vocês, né? Então, a gente tem um pico do esforço que nos traz benefícios físicos. E a gente tem que respeitar esse pico. Principalmente os perfeccionistas, que quando a gente vai falar, puxa, o exercício físico é importante,
vai pegar e praticar isso sem parar 18 horas por dia. Porque o que a gente está falando aqui não significa que mais seja sempre o melhor. Tem muitos, né, alguns dos sintomas de overtraining, de treinar demais, são muito semelhantes aos sintomas do undertraining, do treinar pouco. Níveis mais altos de ansiedade, níveis mais altos de estagnação, falta de motivação, bem como, finalmente, pode também levar à depressão. Então, vocês devem conhecer pessoas, né, que, puxa, vou praticar exercícios físicos, aí se dedica loucamente, não para, e passa a enfrentar problemas que enfrentava sem o exercício. Ansiedade, tristeza, falta de motivação, estagnação. E isso é um sintoma do perfeccionismo, da gente querer ser muito perfeito. Isso é algo que eu experimentei quando eu treinava também. Overtraining, treinava todo dia, aí não me recuperava o suficiente, paguei preço fisicamente, claro, lesões, mas também psicologicamente, você se cobra. O que eu recomendo é entre 1 e 4 dias de descanso por semana, depende de você. Idealmente, se você deseja se exercitar 5 ou 6 vezes por semana, no mínimo, eu diria que a cada 2 dias você precisa colocar um dia de descanso. E daí tua semana vai girar, né, entre uma semana e outra. Portanto, pode ser, né, você pode praticar 3 dias por semana, pode praticar 4 dias por semana. Mas, no mínimo, eu colocaria um intervalo a cada 2 dias. Idealmente, você pode querer um pouco mais do que isso. Alexandre, vou falar um pouquinho sobre a alternância no tipo de exercício, tá? E depois, Renata também compartilha o depressão versus exercício físico, tá? Então, a cada 2 dias, coloque um intervalo de exercício, porque a recuperação é importante. A cada vez, né, que você treine, seja 30 minutos, seja 1 hora, a chave aqui é ouvir o teu corpo. Se o seu corpo estiver doendo, além do leve desconforto, que é natural do exercício e necessário, pare. Né? Se o seu músculo doer, pare, a não ser que você seja um atleta de alta performance. Além disso, uma das maneiras de ouvir teu corpo, se você não for tão sensível ao que está doendo, enfim, é usar um monitor de frequência cardíaca, que hoje não é muito caro, né? Mas é muito útil, né? Então, a gente tem nesses relógios, hoje em dia, nesses medidores de pulso, né? Frequência cardíaca. Então, por exemplo, eu sei que o meu exercício fica em torno de 70% da minha frequência cardíaca máxima. 70% da minha frequência cardíaca máxima é cerca de 130, tá? Então, portanto, eu me exercito entre 120 e 135 batimentos. E de vez em quando eu introduzo também um treinamento intervalado, né? Quem perguntou de diferenças de alternância de exercício, em que eu chego até 90%, que é 165, 170 de frequência cardíaca para mim. Mas é muito fácil descobrir sobre o que é a frequência cardíaca. Geralmente, a frequência cardíaca, para quem está em dúvida, é em torno de, você pega o número 220 e diminui a tua idade. Né? Então, se você tem 20 anos, a tua frequência cardíaca máxima é provavelmente 200. A minha, eu tenho 46 anos, minha frequência cardíaca máxima é em torno de 174. Então, novamente, mais ou menos, né? Depois, se você der um Google ali, você, puxa, vai encontrar um modo de construir isso para você. Então, você precisa estar em torno de 70% disso. De 65% a 75% disso para obter benefícios moderados e mais eficazes no exercício. E, óbvio, a gente pode alternar exercícios, como o Alexandre perguntou. Aqui eu estou falando mais de exercício aeróbico, né? Que é o natural, a nossa caminhada, a nossa corridinha do dia a dia, né? Mas lembre-se que a quantidade pode afetar a qualidade, né? Então, vendo o gráfico ali, vê a reação, né, curva da linha ali.
Se nesse gráfico aí a gente tivesse benefício psicológico mais fisiológico, é que a gente tivesse embaixo, a gente tem a quantidade de trabalho que a gente coloca, a gente vê que pouco esforço não é bom, mas nem muito esforço. Que é quando a gente experimenta estagnação, quando a gente experimenta ansiedade. E o que a gente quer é um nível ideal, é o nível que está ali no meio. Então, no mundo ideal, óbvio, eu malharia, 6, 7 vezes por semana, por 1 hora, todo dia, em um mundo ideal. Mas eu quero fazer muitas coisas. Daí, você tem que escolher, você tem que colocar esse intervalo, você tem que colocar essa separação de descanso. Você precisa identificar, óbvio, o que é suficiente para você, mas também você precisa identificar que a recuperação é importante, não apenas a recuperação psicológica, como a gente falou. Então, tem uma história, né? Então, um cara, era Derek Clayton, o nome. Ele foi um corredor que, no início dos anos 60, ele era um dos melhores corredores que tinham de longa distância. Um dos melhores, não, ele era o melhor. E ele corria maratona. E a razão pela qual ele não era o melhor, ele era um dos melhores, não o melhor. Não. A razão por que ele não era o melhor para muitas pessoas é porque fisicamente ele não estava tão apto ou adequado para a maratona. Ele era altão, tinha 1,88 m, então a capacidade máxima de oxigênio também não era tão alta quanto a dos principais corredores. E o que ele tinha a seu favor é que ele era o mais trabalhador, o mais dedicado em todo o circuito de maratonas. Né? Ele corria mais de 160 quilômetros por semana, muito mais de 160 quilômetros por semana. Ele trabalhava muito e ele se tornou um dos melhores corredores do mundo, mas nunca conseguiu chegar a ser o melhor. E o que aconteceu? Por causa do trabalho duro dele, do excesso de esforço, ele se machucou. Se machucou de uma forma grave e não pôde correr por um mês inteiro, enquanto treinava para uma maratona no Japão. Então, por um mês inteiro, ele não pôde treinar, ele mal conseguia andar. E daí, uma semana antes da maratona, ele começou a correr leve. E ele falou, eu vou correr no Japão, né? Eu já fui convidado, né? Era um dos melhores corredores, então tinha o convite. E ele falou, puxa, eu vou usar essa corrida do Japão como um treino, como parte de um regime de treinamento aí para a próxima maratona. E daí ele vai para essa maratona no Japão, sem treinar por um mês, só fazendo uns treinos leves, e quebrou o seu melhor recorde. E se tornou a primeira pessoa a correr uma maratona em menos de 2 horas e 10 minutos. Ele correu em 2 horas, 9 minutos e 36 segundos. 1967. Daí voltou e continuou a treinar duro. 2 anos depois, treinou demais novamente, se machucou de novo e mais uma vez, por mais um mês, não conseguiu correr de jeito nenhum e depois foi correr uma maratona na Bélgica. Chegou na Bélgica, o que aconteceu? Quebrou o próprio recorde pessoal, quebrou o recorde mundial, correu em 2 horas, 8 minutos e 33 segundos. O melhor do mundo que até o começo do século durou aí. Foi quando o treinador, os atletas, começaram a entender a importância do tapering, que chama, que é a redução de carga nos treinos que antecedem a realização de provas. A importância de se dar um tempo, a importância da recuperação. Tem uma história muito semelhante com a dele, que é de Joan Benoit, que venceu a maratona de Los Angeles em 1984. Se machucou, foi forçado a dar um tempo, venceu. Equipe de futebol da Dinamarca, em 1991, foi eliminada do campeonato europeu e daí foi chamado de última hora, porque na época a Iugoslávia estava se desmantelando na época.
Então, eles tinham que substituir, né? Entraram substitutos, chamaram a Dinamarca, que foi eliminada nas eliminatórias, tiraram eles da praia e levaram eles para jogar. Ganharam, né? Descanso, repouso, recuperação. A recuperação é importante no esporte, é importante no nível psicológico. Então, putz, o exercício é bom, droga maravilhosa, a primeira parte do coquetel, uma das mais importantes, eu diria. Como eu disse, quando eu faço um processo de mentoria individual, um processo de coach, é prioridade. É prioridade. Se a pessoa quer alcançar objetivos, a gente já ergue a base de linha base, né? Alguém me perguntou aqui, né, a Sandra, podemos também treinar mentalmente para completar a performance? Sim. É outra parte desse tema que eu queria falar hoje, mas não vai dar tempo, que é o mindfulness. Tem o Happiness Fit aí, para quem quer treinar mentalmente, para quem não entende o que é o Happiness Fit, academia de felicidade que ergue essa base mentalmente, né? Mas, enfim, não é disso que nós estamos falando hoje, mas é possível, tá, Sandra? Só que existem algumas barreiras. E como é que a gente quebra essas barreiras? Todo mundo deve estar me dizendo, puxa, muito legal, Horácio, né? Falou várias coisas que eu já sei aí, só trouxe uns estudinhos aí, mas eu sei que exercício físico é importante, mas tem algumas barreiras. Não consigo introduzir exercício regularmente na minha vida. Primeiro, porque dói. Não é confortável fazer exercício. Vamos dizer, né, dentro do que eu estava falando, 70% da nossa frequência cardíaca máxima. Não é confortável. É óbvio que é muito mais confortável sentar na frente da televisão, jogar um videogame, ver um Netflix. E o que a gente pode fazer, então, para introduzir? Dividir. Dividir para atingir. Falamos isso sobre o nosso encontro, sobre rotina, sobre hábitos. Apesar de eu ter uma teoria, né, eu não acredito que o exercício nunca vai ser um hábito para a gente, dificilmente vai ser. Ele precisa ser uma rotina. Você não vai acordar um dia, a primeira oportunidade que você tiver de não fazer exercício, você não vai fazer. E um hábito não é assim. Então, se você leu os hábitos maravilhosos, hábitos atômicos, segredo da criação dos hábitos, e não conseguiu criar o hábito de desenvolver, fazer exercício físico, não se preocupe, não é um problema teu. Exercício não vai ser um hábito. Exercício precisa ser uma rotina. Você precisa criar uma rotina. Então, o que a gente faz se ela dói? Você divide, começa dividindo. Né? Uma das coisas que os perfeccionistas mais fazem. Ah, ok, vou começar a fazer exercício físico. Então, puxa, para estar em forma, eu preciso correr 10 quilômetros por dia. O que faz 10 quilômetros todo dia? E é claro, o que acontece rapidamente? Você se levanta e está machucado. Mas você é um perfeccionista, você é forte. No pain, no gain. Né? E daí você sai para correr novamente. O que acontece? Machuca mais ainda. Mas você supera a dor. Depois de algumas semanas, você se machuca de novo. E mesmo que você não se machuque, o esquema que você cria mental sobre o exercício é exercício igual a dor. E a nossa mente não gosta de dor. Ela tenta evitar a dor. Então, você, digamos, sai de férias, você interrompe o exercício. Você para de fazer. Por quê? Porque tua cabeça associa isso com dor. Você não quer dor. Aí você volta das férias, né? É difícil você retomar o exercício. Por quê? Porque tua mente, teu subconsciente está dizendo, eu não quero passar por isso de novo. Não vou fazer tudo isso para me machucar. Isso te paralisa. Isso que a gente precisa entender. Isso é muito frequente, a procrastinação no exercício ocorre muito por isso. Porque a gente não quer passar por essa dor.
É uma abordagem muito mais saudável a gente dizer, ok, vou começar com uma caminhada de 1 quilômetro. 10 minutos. Entenda o processo, aceite que a transformação é um processo. Não existe processo mental que seja criado da noite para o dia, a não ser um trauma. Mas ninguém quer arriscar no trauma. Construa tempo a tempo, 10 minutos, 20 minutos de caminhada, faz isso por 1 semana, 2 semanas, dá o intervalo de descanso, depois aumenta gradualmente. Fique do lado de fazer muito pouco em vez de fazer muito. Se tem alguém aí que participa de processo de mentoria comigo, vai saber. É assim que se constrói. É 10 hoje, 10 amanhã, 10 depois, semana que vem, 11, 12. E quando você vê, no final de um ano, você está fazendo 200, você está fazendo 1.000. É um pouquinho de cada vez. Para que o exercício não seja inserido na sua cabeça como um sinônimo de dor. Não é sobre dor. Com o tempo, ele pode se tornar viciante de uma forma positiva, de você querer fazer, de você ter vontade. Então, faça gradualmente. Também use algumas distrações, né? Algumas pessoas ficam na bicicleta por 1 hora, tão bem. Para algumas pessoas é uma meditação, mas algumas pessoas precisam de distração e não se culpe por isso. Pô, fonezinho de ouvido, acha a tua playlist certa, vai andar de esteira, bota uma TV na tua frente. Minha mãe é um grande exemplo disso. Minha mãe caminha desde que eu tinha 10 anos, ela caminha todos os dias. Já falei para ela, tem que dar repouso, tem que dar descanso, mas ela não me escuta, né? Mas ela botava lá uma telinha na frente. Hoje as esteiras, academias mais modernas têm, né, uma telinha, se assiste o que quiser na frente. Mas, enfim, arranje uma distração. Outra coisa que a gente ignora, apoio social. Eu vou dizer para vocês, é por isso que o Happiness Fit funciona. É diferente de um aplicativo que você baixa no teu celular simplesmente, porque existe uma comunidade, existe um grupo que se autocobra, existem pessoas, não cobrança, vá, faça, mas você vê outras pessoas se desenvolvendo, você vê pessoas realizando exercícios. Apoio social, o principal preditor do sucesso do exercício a longo prazo é faça com outras pessoas. Tem apoio social para fazer isso. Mais uma vez, não é que funcione para todo mundo. Tem gente que gosta de ser o ermitão e caminhar sozinho, sair sozinho. Né? As pessoas introvertidas vão aproveitar esse momento para estar sozinho. Mas o maior preditor de sucesso é o apoio social. Leva seu marido, leva seu filho, leva a vizinha, faça com um amigo. Se não é para você, tudo bem, vai sozinho. Mas estou dizendo, apoio social ajuda muito. Então, aqui está um estudo feito por Ing e Jerry, 2 psicólogos. Eles introduziram indivíduos num programa de 4 meses que incluía mudanças comportamentais, mudança de dieta, mudança no exercício. 4 meses. As 2 condições eram com apoio social, fazendo com um amigo, com um membro da família, ou sem apoio social. Aqueles sem apoio que fizeram isso sozinho, 76% completaram o programa de 4 meses. 24% seguiram fazendo isso depois de 6 meses. Portanto, 76% fizeram durante os 4 meses, apenas 24%, menos de 1/4, continuou fazendo isso 6 meses depois. Mantiveram a mudança de comportamento, exercício e dieta. O grupo que teve apoio social, 95% completaram os 4 meses. 95%, em oposição aos 76%. E
67% continuou a realizar isso depois do estudo. Portanto, o apoio social aumentou muito a probabilidade de sucesso. Está aí o estudo comprovando. Outra barreira, e essa infelizmente é muito comum, atualmente é uma das maiores desculpas que eu encontro. Não temos tempo. Você sabe, quando a gente é jovem, a gente se movimenta mais, né? Quando a gente entra na faculdade, é uma das primeiras coisas que desaparece, o exercício. Não tenho tempo. Tenho tanta coisa que eu quero fazer, é um mundo novo. É uma das primeiras coisas que desaparece quando a gente tem muito trabalho. Devia ser a última coisa a desaparecer. Por quê? Porque é um investimento. É um investimento tão bom. Por quê? Porque a tua memória melhora quando você se exercita. Você obtém mais retorno pelo tempo que você se desenvolve. Porque teu nível de criatividade aumenta. Porque a tua concentração aumenta. Quer você tenha TDAH ou não. Especialmente se você tiver tendência ao TDAH. Mas mesmo para a pessoa sem isso, a concentração aumenta significativamente. Os níveis de energia aumentam significativamente. Porém, portanto, é um investimento muito bom. Devia ser a última coisa que a gente deixasse de lado. Especialmente durante um momento estressante. Pô, teu trabalho está difícil, inclui exercício. Você vai produzir mais, você vai ser mais criativo, você vai memorizar melhor as coisas, você vai se concentrar melhor, você vai raciocinar. Mas a gente corta. Não tenho tempo, eu preciso ficar enfurnado aqui nessa planilha mais uma hora. Uma maneira de superar o compromisso de tempo, novamente, não é depender da tua autodisciplina. Tá? Já apresentei aqui no outro encontro a pesquisa. A gente tem uma quantidade limitada de autodisciplina no dia. Não adianta você pensar assim, eu vou amanhã porque eu sou muito disciplinadão, eu vou acordar amanhã e vou correr. Não adianta. Você precisa criar rituais. Vai lá e escreve. Segunda, quarta e sexta, vou fazer isso. Ou se vou fazer de manhã, tal horário. Ah, tarde é melhor para mim? Tá bom. Segunda, quarta e sexta, tarde. Cria rotina e cumpre. Coloca consistência. Rituais. Crie rituais. Exercício físico não virará um hábito para você. Pode virar uns mega atleta aí, mas não muitos. Não vai ser para nós. Nós temos que criar ritual. Se não, na primeira oportunidade a gente não faz. E se não fizer, vamos lá. Vamos ficar ali estrangulando no trabalho, né? Sofrendo com todos esses problemas mentais que a gente está falando aqui. Outra barreira de fazer exercício regularmente é a barreira do subconsciente, que nos impede. Trouxe para vocês aqui, já falei com vocês sobre o Nathaniel Branden, né? Ele fala sobre isso, ele fala sobre a autoestima. E a parte da nossa autoestima é a noção que a gente merece ser feliz, a noção de que a gente é digno de ser feliz. Né? Quando você pergunta para as pessoas, você merece ser feliz? As pessoas dizem sim. Mas se você pergunta para o subconsciente das pessoas, muitas vezes para as pessoas é não. Seja por causa da voz que a gente ouve do passado, né? Puxa, os professores, educadores, ou sofri muita pressão dos pais, ou dos adultos, da sociedade, nos comparando com modelos que eram surreais, né? Puxa, você não merece ser feliz porque você não tem o corpo da Gisele Bündchen, ou você não é rápido como o Usain Bolt. Então, a gente tem frequentemente essa voz do nível subconsciente, não somos realmente dignos dessa felicidade. E isso é uma barreira.
Porque isso nos impede de ficar mais feliz com o exercício que a gente faz. Isso te impede de ficar feliz com os 10 minutos de caminhada. Você diz assim, pô, mas a minha vizinha anda 1 quilômetro, não posso estar feliz com 10 minutos. Agora, o exercício é a ferramenta poderosa que te dá a felicidade. E eu sei que o exercício me faz feliz, me faz sentir bem, mas meu subconsciente fica ali me dizendo, eu não sou digno dessa felicidade, eu não sou digno de ser feliz. E daí me impede de fazer exercício. Porque lembra o que a gente falou, foi no penúltimo exercício, no último, penúltimo encontro, e por isso a importância, quem perde um encontro, vai lá e ouve depois, né? A nossa mente não gosta quando tem essa incongruência, quando tem essa inconsistência, quando a expectativa que a gente tem está diferente da realidade. Então, se a tua expectativa é correr 10 quilômetros, você não vai ficar feliz andando 10 minutos. Existe uma incongruência. E a nossa mente vai sempre buscar essa consistência. E daí você diz assim, puxa, estou feliz com 10 minutos, tua mente está lá esperando 10 quilômetros. Aí tua mente diz para você, não, você não devia estar feliz. E daí eu tento combinar com o que está dentro. Puxa, se não é para estar feliz, eu vou sentar no sofá e já nem vou. Não faço exercício, porque se eu fizer, vou criar essa desconexão. Tem muita pesquisa sobre isso. Tem um psicólogo chamado Bill Schwan. Ele fala sobre a teoria da autoconfirmação, que é uma coisa muito poderosa que tem dentro da gente, né? A gente quer parecer bom para o olho das outras pessoas e para o nosso olho também. Mas tem uma contraforça, que é a nossa autoconfirmação, onde a gente quer confirmar o que a gente pensa sobre a gente mesmo. E se a gente pensa que a gente não é digno de felicidade, vamos entender aqui a felicidade como alcançar essas expectativas, né, do exercício. Então, se a gente pensa que a gente não vai alcançar essas expectativas do exercício, muitas vezes a gente não faz as coisas que a gente realmente quer para ser feliz. Isso pode ser visto em outra área também, no relacionamento. Se eu achar que não sou digno de um parceiro, de uma parceira boa, maravilhosa, de ser feliz no relacionamento, muitas vezes, subconscientemente, como é que eu vou falar isso? Inadvertidamente, eu acho que é em português. Inadvertidamente, o subconsciente vai ficar aqui trabalhando. E eu vou prejudicar o relacionamento. E procurar maneiras de prejudicar o relacionamento, porque eu não mereço o relacionamento perfeito. Parece muito louco, mas é a tua cabeça falando com você. Então a gente precisa estar ciente que existe esse nível subconsciente. E isso se aplica muito a fazer ou não exercício. Então, o que a gente faz com isso? A melhor coisa que a gente tem a fazer é apenas fazer. Novamente, crie um ritual para isso. Não analise demais. Não espere a felicidade vir surgindo a toda hora do teu exercício físico. Vá e faça. Acredite no processo. Que nem eu falei, dificilmente será um hábito. Você precisa criar rituais para dar consistência. E por mais que você não sinta, você vai estar produzindo aqueles hormônios que a gente mostrou ali atrás com as pesquisas, aqueles sentimentos que a gente mostrou ali atrás com as pesquisas. Se você sabe que 3 a 4 vezes por semana você é bom, já cria um ritual aí, meu. Amanhã, das 10 às 10h15, eu vou caminhar em volta da quadra aqui. É a decolagem de 5 minutos. Que a tua mente vai tentar te dizer, não faça isso, meu Deus. Você não tem tempo, tem outras coisas que você precisa fazer. Faz isso amanhã. Na próxima semana você começa. Dê essa alavancada, dê esse choque. A mente subconsciente é muito inteligente nessas tentativas de dissuadir a gente. Ela vai fazer qualquer coisa que puder para criar essa inconsistência.
E daí, quando você faz exercício, você fala assim, sim, porra, eu sou digno disso aqui que eu estou fazendo. Até que sua mente, o teu subconsciente vai começar a entender. Então, apenas faça. A segunda coisa, reconheça que isso está no teu nível cognitivo. Comece, aceite que é importante o exercício físico. Lembra lá do que Marty Seligman disse? Na maioria das vezes a gente se concentra do pescoço para cima. Ficamos pensando ali, cognição. Foi assim que você chegou até o grupo de estudos. Acho ótimo você estar aqui, pensando, né? Puxa, eu quero entender da cabeça para cima aqui. Como é que cognitivamente a gente é mais feliz? É assim que talvez você tenha tido sucesso na sua carreira, mas não é menos importante pensar do pescoço para baixo. Comece a fazer a tua cabeça entender isso. Na verdade, a nossa mente sozinha pode nos levar até um certo ponto quando se trata de felicidade. É por isso que eu falei, se eu fosse, né, se eu fosse psicólogo ou terapeuta, e é o que eu faço como mentor, como coach, é um pré-requisito para mim tratar as pessoas do modo que elas se exercitem durante o processo. Porque eu não quero lutar contra a natureza, eu quero trabalhar com a natureza, construir coisas a partir delas. O exercício, de muitas maneiras, é um herói desconhecido, um herói de intervenção psicológica. Tem um professor de medicina de Harvard, que é o John Ratey, que ele diz o seguinte, que, de certa forma, o exercício age sobre a ansiedade, o transtorno do pânico e o estresse em geral, o que tem muito a ver com a depressão, e gera a liberação de neurotransmissores, norepinefrina, serotonina, dopamina, muito semelhantes aos nossos medicamentos psiquiátricos mais importantes. Ter um episódio de exercício é como tomar um pouco de Prozac e um pouco de Ritalina, exatamente onde deve ir. A quantidade exata disso, o local exato, certo, sem efeitos colaterais ou com efeitos colaterais positivos, físicos, mentais, emocionais. Como eu disse, não é uma substituição a medicamento. É um auxílio, é um apoio, é colocar você na base natural tua para a partir daí você lutar. Vou dar um último exemplo aqui para vocês. Não sei se alguém já leu esse livro, Spark, né? Do John Ratey, tá aí na tela, né? Que é Spark, como o exercício aumenta a performance do teu cérebro. É uma revolução do exercício. E ele apoia esse chamado com muitas evidências científicas nesse livro do porquê é tão importante. Vou mostrar apenas uma área que ele fala. Ele fala de todas as idades, fala de criança, adulto, idoso, tem efeito positivo para todas as idades, 0 a 120 anos. Então, eu vou falar sobre um específico. Algumas escolas nos Estados Unidos que introduziram o exercício físico como parte integrante do currículo. Então, isso aconteceu em algumas escolas, todas as manhãs, 45 minutos de alguma forma de exercício. Corrida, remo, ciclismo, escalada. E tinha uma escola em New Jersey que realmente colocou, inclusive, uma parede de escalada para a criançada. Mas alguma forma de exercício aeróbico, às vezes entrelaçado com treinamento intervalado. Daí, todas as manhãs, antes da escola, 45 minutos por dia. Algumas das escolas fizeram isso mais de tarde, durante o dia, mas a maioria delas de manhã. E aqui estão alguns dos resultados, algumas das escolas que realmente introduziram isso. O nível de obesidade, obviamente, não é nenhuma surpresa, diminuiu. Então, tem uma escola, Naperville, que é em Illinois, aqui. O exercício físico foi introduzido na escola. E interessante até, quando eu estava aí no Brasil, eu conversei com os amigos, professores, e eles me disseram que muitas escolas, exercício físico foi retirado, né? Em vez de ser mais introduzido, né? Tanto exercício físico como arte. Eu lembro o SPB, que eu tinha na minha época, né? Organização Social e Política Brasileira, foram retirados. Por quê?
porque eles têm que obter certas notas, né? Pescoço para cima, tá na matemática, tá no português, onde se mede, né? Isso é uma pena, né? As crianças acabam pagando peso. Então, vamos lá, voltando. A obesidade nessa escola de Naperville, os níveis de obesidade caíram de 30% para 3%. Meio, né? A gente já falou sobre obesidade, o físico, beleza. Tem repercussão não apenas na vida dos alunos lá, né? Que estão mais confortáveis, mais felizes. Isso tem consequência para o resto da vida da criança. Eles são muito menos suscetíveis e propensos a doença crônica, como câncer, insuficiência cardíaca. É uma situação que todo mundo ganha em muitos níveis. Estão muito menos suscetíveis a diabetes, como a gente conversou lá atrás. Então, essa é a obesidade, né? Diminui a obesidade, a gente diminui essas coisas. O que eles descobriram em Naperville é que as notas subiram significativamente. Mas alguns também disseram assim, puxa, Naperville é um lugar rico, é uma comunidade rica, então era normal que as coisas foram crescendo. Daí vamos pegar um de uma comunidade pobre, tá? Titusville, na Pensilvânia, onde muitas pessoas têm uma renda muito abaixo da média no estado. Introduziram o exercício, o desempenho escolar estava significativamente abaixo da média estadual, e após a introdução do exercício, um ano, subiram 17% acima do nível estadual. A única mudança que ocorreu na escola naquele ano foi a introdução do exercício físico. Eles também observaram isso em outras escolas, outros distritos, né? Observaram na mesma escola em Titusville, é que as brigas, por exemplo, desapareceram completamente como resultado do exercício. Uma outra escola em Iowa, onde introduziram o exercício físico, os problemas disciplinares diminuíram de 225 para 95 em um ano. Outra escola do Kansas, também área urbana, problemas disciplinares diminuíram de 67% em 67% após a introdução. A gente é muito menos propenso à violência, isso nos acalma, nos leva a um estado natural, o que é muito mais calmo, em oposição a estar com raiva, a estar chateado. E as pessoas precisam liberar essa energia. Infelizmente, muitas vezes essa energia é liberada com briga, com agressão. E essa é a maneira mais saudável de direcionar essa energia. Então, existe hoje uma revolução da felicidade. E com base em muitas pesquisas, acredito que a base para uma revolução da felicidade deve começar com uma revolução do exercício. Por quê? Porque se a gente não se exercita, a gente está lutando contra a natureza. Então, a base de uma revolução da felicidade deve começar pelo pescoço e descer pelo corpo. Tá? Então, a felicidade precisa acontecer em acordo com a natureza. E isso era o que eu queria dizer para vocês hoje. Como eu disse, nosso coquetel dessa droga é mais completo. No nosso próximo encontro, eu vou falar sobre o mindfulness, que é a outra parte, uma das outras partes, a gente falou em 4. O sono, a gente já falou lá no nosso primeiro encontro. Quem quiser recapitular, é só ir no nosso Spotify ou no nosso canal do YouTube, está lá, nosso encontro sobre sono. E os 10 abraços por dia, né, pessoal? Por favor, 10 abraços por dia, já comece pagando o seu hoje, né? Já paga aí, dá 10 abraços, pega o pessoal que está em volta aí, abraça todo mundo, isso vai te fazer muito bem. Então, meditação a gente fala no próximo encontro, tá? Para poder abordar de uma forma mais completa. Deixa eu ver se a gente tinha alguma pergunta aqui, que eu lembro que tinha. Então, vamos lá. A Daniela falou, uma pessoa com histórico de sedentarismo de longa data consegue se beneficiar caso comece a se exercitar após 50 anos, por exemplo? Sem dúvida, Daniela, não tenho a menor dúvida. E nem os estudos têm dúvida nenhuma com relação à tua pergunta. Como eu disse, é uma construção. Você não vai obter o benefício de uma pessoa que pratica exercício físico a vida inteira. Mas você vai erguer, porque a pessoa que pratica o exercício físico a vida inteira está com a sua barra na natureza, na sua linha genética natural.
Você, se nunca praticou, ou seja, quem for que você está perguntando, está com a barra abaixo. Começar a se exercitar agora, é óbvio, o benefício é levar você lá para a barra de cima. E como é? Não vai sair correndo 10 quilômetros, né? Como a gente falou. Corre um, depois corre outro, depois corre outro. Longo prazo, gente. Consistência a longo prazo. Nós não estamos aqui para falar de milagre, hein? Quem veio para buscar milagre já chegou tarde no grupo, porque quem está aqui há mais tempo sabe que a gente não fala de milagre. Sandra falou, excesso de academia cria overdose de droga, dependência, verdade. Alexandre, mesmo que tenhamos alternância no tipo de exercício, sim, Alexandre, a recuperação é bem importante. Não sei que tipo de exercício você está falando, né? Mas pode ser, por exemplo, né? Você vai um dia na academia e você faz braço. No outro dia você faz braço, faz bíceps e coxa. No outro dia você faz costas e panturrilha. Talvez seja isso que você esteja me perguntando, né? É necessário que nesse teu intervalo você coloque um descanso, tá? Então, por exemplo, você vai e faz um dia bíceps e coxa, no outro dia você faz costas e panturrilha e você descansa no terceiro dia. Porque o descanso não é só especificamente do músculo, é da ação do teu corpo liberando hormônios, tá? Por isso ele é muito importante para você acalmar. Mas você também pode buscar, né? Eu não sou um especialista em exercício físico, e aqui tudo que eu estou falando é muito baseado em esse exercício aeróbico. Caso você esteja pensando, né, em, puxa, começar um exercício novo, academia, tal, dá um Google, tá cheio de... Procure plano de exercício Harvard, né? Tem vários no Google, aí você vai achar as metodologias mais recomendadas, enfim. E também, ou procure um profissional, um personal trainer, né? Uma academia que possa indicar melhor, mas o que eu posso te dizer é isso, espero que tenha esclarecido. Renata, se importaria de compartilhar o estudo depressão versus exercícios? Eu vou anotar aqui, Renata, para mandar para vocês no grupo. Depressão versus exercício físico. Maravilha. Podemos também treinar mentalmente. Já respondi, né, Sandra? Happiness Fit na veia. Está super conversa, minha participação, foi show, gratidão, adorei o encontro, tenho que sair, muito bem. Alternando esportes, exercícios funcionais com esporte, exatamente. Alexandre, então, como eu te disse, existem coisas neurológicas que são importantes a gente preservar nessa alternância, tá? Existem diferenças de tipo de exercício, né? Quando eu falei da manutenção do batimento, 30 minutos por dia, é bem baseado em exercício aeróbico, tá? Mas, que nem eu te disse, para a gente é importante esse descanso hormonal, que é importante, e óbvio que uma alteração do exercício vai facilitar essa tua recuperação, mas é mais específico, tá? Daí é bem melhor buscar com um profissional melhor que eu aí, que não é muito a minha área. Hormonalmente é bom você ter um pouco do descanso, tá? Mas com esse intervalo, com essa diferença de exercícios, talvez você possa manter um pouquinho mais de consistência. Mais perguntas, pessoal? Vai para o chat lá, faz a sua perguntinha, agora é a hora.